Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e hoje quero conversar com vocês sobre perempção. Vejam, o artigo 485 do Código de Processo Civil trata de extinção sem julgamento do mérito. E ele diz no inciso 5º que o juiz extinguirá sem julgamento do mérito o processo quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada, que são os pressupostos processuais negativos de desenvolvimento válido e regular. O código trata de uma definição simplificada de litispendência e também de coisa julgada lá nos parágrafos 3º e 4º do artigo 337. Mas e a perempção, meu Deus, o que é? A gente vai ver o que é perempção lá no parágrafo 3º do artigo 486, que diz que se o autor der causa por 3 vezes a extinção do feito por abandono da causa, ele não poderá propor nova ação judicial contra o mesmo réu e com o mesmo objeto. E o que ele pode fazer, segundo o próprio parágrafo 3º do artigo 486, é utilizar essa mesma matéria como defesa, caso aquele que figura como réu proponha ação contra si. Então vejam, a perempção é essa perda do direito de intentar ação judicial com um determinado objeto por ter dado causa por 3 vezes a extinção de uma ação judicial idêntica com o mesmo objeto contra a mesma parte por 3 vezes por abandono dessa ação. Agora vejam só vocês, pessoal. O parágrafo 1º do artigo 485 diz que a extinção por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte para que dê andamento ao feito, para que promova aí as diligências que forem necessárias ao desenrolar do processo no prazo de até 5 dias. Então, olha só o que acontece aqui. O processo está lá aguardando alguma diligência que cabe ao autor. O advogado do autor é intimado para dar andamento ao processo, certo? Não dá andamento. O juiz, para extinguir o feito por abandono de causa, ele precisa antes determinar a intimação pessoal do autor, para que depois de intimado, juntado aos autos do comprovante de intimação, promova o andamento aí em 5 dias, aí então, sob pena de extinção. Vejam, a perempção é quando tudo isso acontece por 3 vezes, em 3 ações diferentes. E aí o autor fica sem a possibilidade de propor novamente uma mesma ação com o mesmo objeto contra a mesma parte. Eu costumo brincar em sala de aula que quando a gente verifica uma situação dessa, é caso até de interditar a parte, porque ela não pode estar muito boa da cabeça, né? 3 vezes intimação do advogado, depois intimação pessoal da própria parte, extinção por abandono em 3 oportunidades distintas, 3 processos diferentes. Fala sério, né, pessoal? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.